Fala aí, galera, aqui é o Cidadão X. Quando a gente entende a questão da conspiração e aceita que isso é possível, e aí você começa a analisar, né, as situações, as manobras, as articulações com uma maneira diferente de ver, né, mas você começa a entender que tem interesses por trás, que tal coisa não foi por acaso, não foi coincidência, né, que alguém estava articulando todo aquele processo. Aí você percebe que, porra, mano, então dá pra prever o futuro. A estratégia era essa, o objetivo era esse. Só que, cara, até mesmo os conspiradores, os golpistas que estão por trás de tudo, eles vão se adaptando às circunstâncias. Né? As coisas vão se mostrando, né, dentro do planejado por eles, mas uma ou outra situação pode se fugir um pouquinho ao controle e mesmo assim eles dão um jeito de aproveitar isso. Lembra da Dilma? Ex-presidente do Brasil, você deve lembrar, ela falava tanta besteira que era um meme atrás do outro, né? Para alguns, né, cara, é um absurdo a Dilma poder concorrer, né, ao Senado de Minas Gerais. Pois é, a Dilma está candidata ao Senado de Minas Gerais e, de acordo com as pesquisas locais, ela tem grandes chances de vencer. Olha só, cara, por que a pessoa acha absurdo a Dilma concorrer? Porque ela foi empichada, né, passou pelo processo do impeachment, né, e como crime de responsabilidade, né, diz que, por lei, ela deveria ficar 8 anos inelegível, então ela não poderia concorrer. Ocorre que naquele processo de impeachment, né, a condenação dela teve uma questão particular. Né, ela foi empichada, ela perdeu o cargo por um crime de responsabilidade, mas os membros nobres do STF, né, depois de um acordo geral com todo mundo presente ali, chegaram à conclusão, e aí eu não entendo nesse ponto se foi por vergonha, se foi uma questão de consciência, foi preservar a imagem do poder jurídico brasileiro, se foi uma coisa como um protesto, né, meio que ocultado ali, né, obscuro contra a situação. Eles decidiram, né, criar uma situação bizarra na condenação da Dilma. Ela seria empichada do cargo por crime de responsabilidade, mas não perderia os direitos políticos. Portanto, ela não estava inelegível. Ela poderia concorrer de novo assim que quisesse, assim que tivesse uma nova oportunidade. É engraçado que a gente percebe hoje, né, que tudo que ocorreu na questão do impeachment ali foi um golpe. É só você observar quem estava por trás, né? Temer, Cunha, Aécio. Então não era um processo exatamente legítimo, concorda? Vindo desses chefes de quadrilha. Eu não estou falando que o PT era inocente, que a Dilma não sabia de nada, ou que não existia corrupção. Mas o crime que foi imposto a ela, né, como crime de responsabilidade passível de impeachment, que foi a justificativa que eles tiveram para tirar a Dilma do poder e colocar o esquema deles, no caso Temer, né, é a tal da pedalada. Pedalada essa que ficou provado que nunca foi um crime de responsabilidade, né, pelo menos nos governos anteriores a Dilma, e posterior a Dilma, o Temer já usou esse recurso de pedalada fiscal e também não foi considerado crime. Tanto é que todo mundo governou com isso, menos a Dilma. Para Dilma, especificamente, pedalada fiscal foi um crime de responsabilidade. Portanto, passível de impeachment, que foi o que aconteceu. Então não foi uma questão de combater um crime de responsabilidade. Também não foi uma cruzada contra a imoralidade no governo. Porque, como eu disse, quem estava por trás da articulação desse golpe aí, né, era o Temer, o Cunha e o Aécio. Então não é questão de moralidade. Combate à corrupção também não se encaixava aí. Mesmo que fosse uma questão distorcida, vamos tirar a Dilma para atingir a corrupção do PT. Não era combate à corrupção, porque os outros caras que ficaram no poder eram tão corruptos ou mais do que a Dilma. Então, cara, foi o poder pelo poder. É o poder por interesses. Alguém tinha interesse em ficar no comando do Brasil para armar alguns esquemas e a Dilma estava atrapalhando. Ponto. Resolvido o problema. Foi golpe. Golpe democrático, golpe legal e legítimo, mas foi golpe. Né? E aí, já que deu um processo de impeachment totalmente bizarro, então, mais do que natural que o resultado do processo, a condenação, fosse algo bizarro também. No caso, foi a Dilma, né, perdeu o governo através do impeachment, mas não perderam os direitos políticos. E aí ela está concorrendo ao Senado agora. Tudo isso aconteceu porque a quadrilha, naquele momento, concordou, tá? Se a quadrilha não tivesse concordado em deixar os direitos políticos da Dilma intactos, isso não teria acontecido. Todo mundo ali que estava no esquema do golpe ali,
Concordou? Não, beleza, a gente tira a Dilma, mas deixa ela com os poderes políticos, é só ela não causar mais, é só ela não questionar, não levar à frente esse processo, deixa a gente tomar o poder em paz e deixa ela concorrer a alguma eleição que ela quiser pra frente, depois a gente vê. Tanto é que ninguém questionou essa questão aí da Dilma perder ou não os direitos políticos. Ah, ela vai continuar com os direitos. Oh, mas isso aí é contra a lei e tal. Ah, não tem problema não, deixa pra lá isso daí. Tecnicamente, pessoas independentes do governo até falaram contra essa decisão, porque era totalmente ilegal. Mas o processo já era corrompido, contaminado, então o resultado poderia também ser assim, que estava aceito. O grande acordo com o Supremo, com tudo, estava feito. É mais uma etapa dele isso daí. A Dilma agora vai concorrer ao Senado, e é interessante para algumas pessoas se manifestarem contra isso. Talvez opositores ao Senado, no caso dela, concorrentes ao mesmo cargo com ela, ou outros oportunistas de circunstâncias por aí. Olha só, sabe quem entrou com um pedido para caçar os direitos políticos da Dilma? Para questionar aquela decisão de 2 anos atrás? A filha do Eduardo Cunha. Isso que é oportunismo, cara? Ela é candidata a deputada federal pelo Rio de Janeiro, mas está questionando a candidatura da Dilma em Minas Gerais. Por que ela está fazendo isso? Pela moralidade? Lógico, filha do Cunha, deve ser a heroína. Em se tratando de heroína e filha de um bandido, ela tem que tomar cuidado com o Aécio. O Aécio, ele é meio envolvido com esse negócio de droga, heroína, bandido, sei lá, Não, mas eu tô zoando aqui, tô fazendo um comentário, tô pensando alto aqui. Mas eu falando sério agora, que moralidade tem a filha do Cunha para cobrar moralidade da Dilma ou do processo envolvendo a Dilma? Sabe o que é engraçado? O que eu gostaria que você pensasse aqui junto comigo? Não é a questão da decisão bizarra que permitiu que a Dilma pudesse tentar a eleição agora. É a questão que ninguém se importou nesses últimos 2 anos em questionar isso. Ninguém estava nem preocupado. Não deixa pra lá. Nas vésperas da eleição, vendo que ela tem possibilidade de ganhar, vai surgir um monte de heróis da moral questionando a candidatura dela. Por quê? Dá para usar isso na eleição. Dá para se postar como esse herói. É para você usar a questão do ódio programado de algumas pessoas contra o PT, contra a esquerda, e se eleger nisso. Então, olha só o que pode acontecer aqui no Brasil. A gente pode eleger a Dilma como senadora por Minas Gerais e eleger a filha do Eduardo Cunha como deputada por Rio de Janeiro. Olha o nível do Congresso brasileiro. Dilma e filha do Eduardo Cunha. E aí você quer que dê certo. E aí você quer que entre qualquer presidente que fosse lá para comandar o Brasil, que ele consiga governar com um tipo de Congresso como esse. A Dilma lá por Minas e a filha do Eduardo Cunha pelo Rio de Janeiro. Você acha que isso tem alguma condição mínima de dar certo? Não tem, cara. E é muito provável que esse cenário se aconteça daqui para frente. Como é muito provável, por exemplo, que o Aécio, que é candidato a deputado, ganhe e volte para o Congresso. Não vai tentar senador, que é muita exposição e a concorrência é grande contra a Dilma. Vai ser um conflito lá, de esquerda e direita, o Aécio está meio atacado ultimamente. A imagem dele está muito avariada. Então tenta para deputado, a margem de votos dele para deputado é grande. Ainda dá para ganhar. Tem muito zumbi que odeia o PT e vota em qualquer um da direita. E o Aécio é um grande nome da direita contra o PT. Ah, mas ele é tão corrupto ou mais do que o PT, dane-se. Pelo menos não é da esquerda. E aí ele ganha. Olha só que bonito o Congresso brasileiro, A gente vai ter o ano que vem Jucá. O Jucá tá lá fazendo populismo em Roraima, falando de fechar a fronteira, para explorar essa questão das pessoas que estão ali, porque o pessoal do Roraima tá odiando os imigrantes venezuelanos. Qual que é a solução? Fecha a fronteira. Sabe quem é que está peitando para fechar a fronteira, para falar com o governo, para falar aí na repercussão internacional, mundial? Falando nos microfones, eu estou dizendo assim, Romero Jucá. Aquele do acordo com o Supremo, com tudo, chefe de quadrilha lá do PMDB, do PSDB, a grande quadrilha que tomou o poder, líder de governo, que é assim chamado. Pois é, cara, o Jucá está lá fazendo esse populismo barato e é bem capaz de se eleger de novo como senador com o voto daquele povo de Roraima. Só porque ele falou que vai fechar a fronteira pro povo, que é legal, mesmo sendo ilegal, no caso, mesmo sendo uma coisa imoral, mesmo sendo populismo barato, ele fala, o povo quer escutar isso, que se dane o resto. Ele vai fechar a fronteira, beleza, a gente elege ele. Então a gente vai ter um congresso formado por Dilma, a gente vai ter um congresso formado por Romero Jucá
a gente vai ter uma Câmara de Deputados com o Aécio e a filha do Eduardo Cunha. Não vai dar certo. Não tem como dar certo, cara. Não tem. Não tem. Aqui é o Cidadão X. Não vai, mano. Não vai.